Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez o major da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar aqui de Itaúna e Itajaí-Sul, Alexandro Souza. Hoje nós vamos falar dos impactos dos acidentes de trânsito sobre a sociedade. Major, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez um prazer falar em nome da Polícia Militar, representando os dois municípios de Itaúna e Itajaí-Sul, contar um pouquinho da nossa experiência dentro desse tema tão importante que afeta o dia a dia aí do cidadão. Major, nesse final de semana nós tivemos vários acidentes aí pela cidade, inclusive um com vítima fatal lá no bairro Três Marias. Para a gente começar o nosso bate-papo, como prevenir esses acidentes que estão se tornando recorrentes aqui na cidade? Bom, lamentavelmente a gente falando novamente de acidente de trânsito, né? Acidente de trânsito com vítima, outros acidentes sem vítima, mas só para ilustrar, também tivemos várias ocorrências envolvendo postes. Sim. E aí acaba que prejudica o fornecimento de energia, de internet para os usuários. Então, mesmo que não tenha vítima, é um problema recorrente da vida em sociedade. Com a evolução dos tempos, com o aumento, né, da facilidade de aquisição de veículos, o fluxo, o número de veículos e motocicletas em circulação cada vez maior, resultando também no número cada vez maior de acidentes. E para a gente reduzir isso, uma das dicas que a gente usa em palestras, que a gente orienta a população, é a direção defensiva. O que é essa direção defensiva? Para que quem está nos assistindo possa entender mais fácil, é tentar antecipar os problemas. E aí, envolvido no trânsito, a gente tem vários fatores de risco, né, situações de risco, que podem influenciar o cidadão. Como, por exemplo, a questão da luz, né, de dia, de madrugada, a hora que o sol no fim da tarde está baixando, pega de frente ali com o motorista. A gente tem a questão da iluminação artificial, a gente tem as condições da via que acabam influenciando. Então, uma via asfaltada, uma via que tem calçamento, uma via de terra, uma via que tem detritos. Então, para cada tipo de via tem uma forma, uma velocidade adequada e ainda a observância da sinalização com a indicação de velocidade específica. E vários outros fatores, como por exemplo, né, o número de veículos que estão ali trafegando, presença de pedestres na porta de uma escola ou numa autoestrada, né, as velocidades são diferentes. Então essa direção defensiva, ela traz para a gente essa análise constante, para eu tentar antecipar algum eventual problema que possa vir a acontecer, evitando me tornar também mais um envolvido aí em estatística de trânsito. Falando em acidentes, a Polícia Militar tem realizado as fiscalizações, como tem ocorrido, né, aqui na cidade e também na zona rural essa fiscalização, visto também, vem aí o feriado prolongado de 7 de setembro, como será feita a fiscalização, Major? É uma preocupação constante nossa, né? Com relação a essas medidas de autoproteção, a gente destaca também a condição do motorista. Você acabou de falar, quem vai viajar, dormiu direito? Teve um descanso necessário para poder pegar e colocar na via pública, né, as pessoas que ele ama, os familiares, ou até se estiver viajando sozinho, tem que descansar, tem que fazer a vistoria prévia do veículo, conferir ali os itens essenciais, né, como é que está a parte de iluminação, como é que está a parte de freio, como é que está as condições de segurança do veículo. E aí, isso acaba contribuindo dentro da direção defensiva para você conhecer o veículo que está na sua mão, fazer uma pesquisa das estradas, né, do caminho que vai seguir. A gente tem tido aí algumas pancadas de chuva recente. Qual que é a previsão do tempo para o local que você vai viajar? Né, isso vai influenciar a velocidade, o tempo, por onde você vai passar. E essas medidas, né, o conjunto dessas medidas, aliada à experiência que você vai adquirindo com o passar dos tempos, isso vai te tornando uma pessoa que começa a refletir mais, né, esse autoaperfeiçoamento. A gente, quando está dirigindo, logo que aprende, que tira a carteira, né, a gente tem um conhecimento teórico muito grande e pouco conhecimento prático. Com a evolução do tempo, com as experiências, com os sustos que a gente passa... E muitos, né, Major? Então a gente vai aperfeiçoando e consegue enxergar mais, porque afinal de contas você não dirige só para você. Você divide para você e para todos os demais usuários da via. Pedestres, ciclistas, motociclistas, outros motoristas de veículos de peso, né, veículos maiores, ônibus, carreta, caminhão. Então todo tempo você tem que estar atento, usar retrovisor, usar, né, o retrovisor central, lateral, obedecer o que a determinação das placas de sinalização traz ali. Por isso que constantemente, né, o próprio Código de Trânsito prevê no artigo 36
ele prevê que anualmente tem que ocorrer a Semana Nacional de Trânsito. Essa Semana Nacional de Trânsito busca justamente esse momento de a gente dar uma parada e refletir, né? Como é que eu estou na condução, na direção, como pedestre, qual que é o meu comportamento? Pois é, Major, e falando na Semana Nacional de Trânsito, o que está sendo proposto aqui para Itaúna com relação a campanhas educativas por parte da Polícia Militar ou até mesmo blitzes? O que vocês estão preparando? Até aproveitando para corrigir, né, o Código de Trânsito traz, no artigo 326, traz a previsão da Semana Nacional de Trânsito no período de 18 a 25 de setembro, que está chegando aí agora. Então, para este ano, né, em conjunto com o Departamento de Trânsito e Polícia Militar, serão realizadas palestras em escolas e nós vamos ter também mais um simulado, né? Um simulado que chama a atenção, gera engajamento nas redes sociais com a multiplicação das postagens, das publicações. Sim. Mas mais do que isso, a gente tem que buscar mudar o comportamento das pessoas. O tema esse ano, para a Semana Nacional de Trânsito, ela acompanha o que a gente fez no Maio Amarelo, que prevê que no trânsito escolha a vida. Então, no trânsito, eu, como pedestre, como motorista, como ciclista, como motociclista, de acordo com o papel que eu estou desempenhando, que ao longo do dia a gente até às vezes troca, né, de papel no trânsito, no dia a dia. Então, essa escolha pela vida é através de pequenos atos. Quando eu estou utilizando um celular na direção, que eu sei que vai atirar minha atenção durante, né, o deslocamento, eu não estou escolhendo a vida, eu estou colocando em risco, não só eu, mas todos os usuários da via. Quando eu pego um carro, coloco pessoas dentro e não exijo que cada um utilize o cinto de segurança, eu não estou escolhendo a vida, eu estou tomando comportamentos, adotando comportamentos e não corrigindo o que está errado e acabo colaborando para aumentar essas estatísticas de trânsito. Major, o senhor mencionou algumas vezes durante o nosso bate-papo aqui algumas dicas de segurança mesmo no trânsito, mas tem mais algumas que o senhor queira passar para o nosso telespectador, até porque nós estamos aí próximo de um feriado, o senhor já deu algumas dicas com relação à viagem, até mesmo aqui dentro da cidade a gente teve uma fatalidade, como eu mencionei no início aqui do nosso bate-papo, nós tivemos também um carro que praticamente voou ali na MG 431, não foi atendido pela Polícia Militar, mas pela Polícia Rodoviária, que por pouco não ocorria uma fatalidade também, né? Quais as dicas assim, mais pontuais que o senhor pode passar para o nosso telespectador? Então vamos destacar aqui um aspecto que tem colaborado e influenciado, infelizmente, negativamente, para que tenha, né, essa incidência alta, como o exemplo aí desse veículo da rodovia, que é a questão do uso do álcool. Álcool e direção não dão certo. Reforçando a proximidade do feriado prolongado, a gente vai estar intensificando operações e dentre as operações corredor de segurança ostensivo, blitz de trânsito e operação lei seca, né, principalmente essa última, que é focada no combate a essa combinação que não dá certo, direção e álcool. Então, para quem está nos assistindo, né, vamos levar a sério isso, vamos colocar isso para discutir na mesa das casas, no café da manhã, no almoço, porque na verdade isso traz prejuízo para todos nós. Para toda a sociedade, quantos sonhos são destruídos, né? Quantos acidentes acontecem aí com vítima fatal ou não, com prejuízo material que acaba impactando, né, diversos sonhos, a maioria são jovens, são pessoas jovens que estão morrendo, tem uma vida toda pela frente, isso impacta também lá na saúde, ocupando leitos, ocupando equipe médica que poderia estar trabalhando outras questões preventivas, outros trabalhos na área da saúde. Então, o impacto disso é muito grande. O prejuízo social é incalculável, é difícil até mensurar, né, o que uma pessoa poderia vir ao longo da vida a produzir, né? A falta dele não tem nem como medir isso, a gente não tem preço para uma vida. Mas essa reflexão ela é muito importante.